Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre boas obras e o lugar de boas obras no plano do Senhor. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 985 e uma nova pergunta sobre a sequência dos períodos da Bíblia. Mas por que fazer boas obras? Quase todas as pessoas concordam que é bom fazer o bem. No contexto espiritual, ouvimos muito sobre obras e sua importância ou insignificância. Como nós devemos enxergar a questão de boas obras? Da perspectiva do Evangelho de Jesus. Muitas pessoas tratam a Bíblia como um livro de regras. Enxergam suas palavras basicamente como uma lista de coisas que deve ou não deve fazer. Quando a abordagem se limita a essa atitude, o pecado se torna apenas uma ofensa contra a regra, de quebrar uma norma impessoal comunicada por capricho. E esse pensamento nos leva facilmente a nos sentir capazes de avaliar essas regras e segurar apenas aquelas que parecem boas para nós. Mas se alguma coisa da Bíblia não se encaixar em nossa filosofia particular, podemos desconsiderar aquele ensinamento, pois não passa de uma regra em um livro antigo. Sem dúvida, encontramos regras na Bíblia. Esse livro fala de coisas que podemos, devemos e não devemos fazer. O Novo Testamento registra instruções para todos, independente de nacionalidade. Mas por que devemos respeitar essas regras? Alguns sistemas religiosos se baseiam na ideia de fazer boas obras para merecer benefícios espirituais, um lugar no céu, por exemplo. Conforme esses pensamentos, doutrinas e filosofias, a pessoa realiza suas obras de mérito. Mas as Escrituras claramente negam essa noção de mérito humano, dizendo que a salvação vem pela fé por meio da graça de Deus e não pelas obras humanas. Como diz Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, autor do livro de Efésios e 12 outros livros da Bíblia, nega a possibilidade de salvação por mérito humano. Mas ele não nega a importância de boas obras em obediência a Deus. No versículo seguinte, ele disse, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Da perspectiva egoísta, é difícil entender o valor de obras, uma vez que a salvação não vem delas. O motivo das obras, porém, não é de satisfazer o egoísmo humano. Quando fazemos alguma coisa que agrada a Deus, é uma demonstração de amor e gratidão. Para entender melhor essa motivação, vamos considerar um trecho esclarecedor da carta que Paulo mandou para Tito. Ele disse em Tito 2, versículos 11 e 12, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Por causa da demonstração da graça divina aos homens, aprendemos como agir em dois sentidos. Primeiro, aprendemos a negar as paixões mundanas, contrárias à natureza de Deus. E segundo, adotamos as atitudes e comportamentos positivos de sensatez, justiça e piedade. A pessoa que reconhece a bondade de Deus em oferecer a salvação aos homens, procura eliminar o pecado e desenvolver boas obras. Nesse sentido, o Senhor purifica para si um povo dedicado a boas obras, como diz Tito 2, versículo 14. Pessoas gratas a Deus demonstram seu amor em obediência, como dizem os primeiros 8 versículos de Tito capítulo 3.
Então, qual o vínculo entre boas obras e a salvação? O ponto da obediência a Deus não é de mérito, pois ninguém merece a vida eterna por causa da sua própria justiça ou bondade. As obras da obediência refletem o amor e a gratidão. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14. Quem ama ao Senhor será obediente e terá comunhão com Deus. Quem não ama ao Senhor não será obediente e não terá comunhão com Ele. Com essas orientações, Deus nos chama a entender que o foco não está nas regras, mas naquele que revelou as regras. Se eu desobedecer uma regra dada por Deus, estou desrespeitando o próprio Senhor. A Bíblia não é apenas uma lista de regras. É uma revelação do amor de Deus para nos guiar à comunhão eterna com Ele. Como diz Efésios 6, versículo 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor, Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 985. Verdadeiro ou falso? Absalão, filho de Davi, foi morto por um primo dele e seus homens. Esta afirmação é verdadeira. Joabe, o primo de Absalão, junto com seus homens, foi responsável pela morte de Absalão, conforme diz 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 14 a 17. O primo de Absalão foi responsável por sua morte. E agora mais uma pergunta sobre a sequência dos períodos da história bíblica. Coloque na sequência certa os seguintes períodos da história bíblica. A. O êxodo do Egito. B. O dilúvio. C. O Reino Unido. E D. A vida de Cristo. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando obedecemos às instruções dadas no Novo Testamento, não estamos agindo para merecer a salvação, mas também não estamos apenas obedecendo regras dadas por capricho sem motivo. Estamos respeitando o nosso Senhor e demonstrando gratidão pela salvação e amor para com nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.